Ei, pessoal, hoje a gente não vai levar um papo de política, não. Eu queria conversar com vocês sobre um pouquinho de filosofia, mas filosofia simples, nada muito pesado. Apesar de alguns percalços e tropeços, eu posso dizer para você com algum nível de sinceridade que os últimos anos têm sido esses últimos anos para mim têm sido uma viagem em direção à simplificação. Tive alguns tropeços aí nesse caminho de simplificar a vida, mas quem nunca teve? Só que contemplando o quadro geral, eu posso dizer para você que sim, a tendência foi sempre de simplificação. Há uns 10 anos atrás, aí, 2010, 2008, eu me sentia como se eu tivesse soterrado debaixo de uma agenda quase insana de compromissos. Entre plantões e consultório e coordenação de alguns serviços médicos que eu ajudava a gerenciar, eu trabalhava aí facilmente em torno de 90, 100 horas por semana. Eu vivia com estresse em excesso, com quilos em excesso, com pressão arterial em excesso. E é duro a gente se dar conta de que algumas das coisas, decisões, tarefas, escolhas e relacionamentos que a gente mantém por perto, essas coisas não são confortos nem benéficos e não são nem grandes escolas para a vida. Algumas dessas situações, elas não passam de pântanos que ficam ali drenando a sua energia enquanto você luta simplesmente para tentar permanecer na superfície e tomar um fôlego antes da próxima batalha. Mas quando você percebe que a sua vida é um projeto seu, que você é o principal arquiteto dos seus dias, quando você tem esse insight, ele é libertador. No momento em que essa ficha cai, você é atingido pela consciência de que você teve por tempo demais apego demais a coisas demais, que no final das contas nunca te ajudaram muito. E aquele monte de tralha que você ficava enfiando nos seus dias só atrapalhava você. Se você observar, e isso aí é uma coisa simples, todo mundo já vivenciou esse tipo de situação. Se você observar com cuidado, você vai ver que as pessoas mais genuinamente felizes que você conhece ou já conheceu eram pessoas simples, levando uma vida simples. E o inverso também se mostrou verdadeiro algumas vezes. Vai lá, algumas das pessoas mais cheias de recursos que você já conheceu, uma das pessoas mais cheias de opções que você já conheceu, essas pessoas não eram tão felizes quanto elas deveriam ser. A gente, nós, os seres humanos, chamados Homo sapiens, sapiens de sábio, a gente deveria fazer jus a esses sapiens. Mas a gente, os seres humanos, nós temos esse impulso de sair por aí complicando as coisas ao longo da vida. Então, um belo dia, no meio da minha jornada de autodescoberta de meia idade, eu resolvi fazer uma viagem para a Patagônia chilena. Eu falei, eu vou lá para poder dar um up nessa autodescoberta, nessa ego trip aí. Então eu fiquei 2 semanas e meia, mais ou menos aí, 2 semanas, caminhando por montanhas, vales, tomando vento gelado na cara, tomando banho em lago congelado, tropeçando em pedra, neve e por aí vai. Eu caminhei mais de 150 quilômetros no meio da Patagônia e apesar disso parecer um programa de índio, parece, né? Mas as paisagens eram extremamente belas, ainda que o lugar fosse extremamente isolado. E tudo que eu precisava para poder sobreviver naquela imensidão ali, eu tinha que carregar na mochila que estava nas minhas costas. Ali não tinha nada de supermercado, pousada, conexão para celular, nada. Era só a natureza nivelando todo mundo. Você, o mosquito, o puma, o guanaco, é todo mundo a mesma coisa. Foi na companhia de alguns amigos fazendo essa trilha, a gente parou lá num abrigo bem rústico, lá no Vale do Chacabuco. Aí a gente sentou lá em torno de uma fogueira, era virada de ano, era noite de Réveillon, e ali com muito, muito pouco, a gente celebrou a virada do ano novo compartilhando uma tampinha de conhaque para cada um.
porque era só aquilo que tinha, uma garrafinha de conhaque pequenininha, a gente brindou a virada do ano, cada um tomando uma tampinha. E foi extraordinário, foi uma experiência magnífica. E foi desde então que eu realmente entendi que a beleza real da vida tem tudo a ver com apreciar as coisas do modo como elas são e no presente, no momento em que elas se apresentam. E eu aprendi algumas lições que eu dividi em 5 lições sobre como tornar a vida mais simples. São lições bem básicas que eu tenho empregado e tentado aprimorar aí ano a ano. Eu confesso que eu ainda sou um aprendiz nessas lições que eu mesmo fiz a lista, mas eu acredito que as direções que essas lições oferecem, elas são bem preciosas. Eu vou compartilhar esses 5 pontos bem simples com você. O ponto número 1. Avalie as relações e as pessoas que você coloca à sua volta. A coisa mais importante que a gente tem nesse mundo é o tempo. E a segunda coisa mais importante são as pessoas que a gente coloca dentro desse tempo. Então, as pessoas com quem você mais convive, essas pessoas, elas procuram te encorajar e fazer críticas, não críticas destrutivas, mas conselhos construtivos, né? Elas tentam colocar você para cima, ou essas pessoas ficam drenando suas capacidades, consumindo seu tempo e fazendo você se sentir mal com você mesmo a maior parte do tempo. Se você deseja construir uma vida mais simples, é importante você reconhecer que seus amigos e todas as outras pessoas do seu círculo de honra e confiança, essas pessoas deveriam ajudar você a prosperar em todos os sentidos. A sua vida não deve ter um espaço reservado para aquelas pessoas que te atrasam ou impedem seu progresso pessoal, profissional ou emocional. É essencial que você crie filtros e selecione para o seu convívio relacionamentos ricos em significados. Selecione pessoas que tenham propósitos nobres e que inspirem em você valores edificantes. Lição número 2. Desconecte-se completamente, pelo menos 1 hora por dia. Nenhum celular, nenhum e-mail, nenhum tablet, nada de ficar checando rede social e WhatsApp, nenhuma distração. Desliga de tudo e guarda para você mesmo pelo menos 1 hora por dia para fazer uma desintoxicação digital. Desconecte-se, a regra aqui é simples, desconecte-se da tecnologia e conecte-se com você mesmo. Regra número 3. Limpe cada canto da sua casa. Mas não é limpar literalmente, passar uma vassourinha e passar um pano, não. É mais uma limpeza metafórica, né? Faz aí um inventário das coisas que você possui dentro de casa. De tudo aquilo, o que é necessário? De tudo aquilo, o que você realmente precisa para se sentir confortável, inspirado e feliz? Você tem que tratar a sua casa como se fosse um santuário, porque é exatamente isso que ela é. Regra número 4. Fique bem quieto. Difícil isso hoje em dia, né? Eu conheço um punhado de pessoas que têm uma resistência enorme quando ouvem a palavra meditação. Eu mesmo, quando eu comecei a meditar, eu dei de cara com uma parede de resistência dentro de mim. Era só eu me sentar para meditar e minhas costas começavam a me incomodar, eu sentia sede, o nariz coçava, eu acabava me distraindo e terminava desistindo. Mas apesar das dificuldades no início, eu insisti nesse processo. E a cada dia eu ia lá, me sentava no cantinho, colocava uma almofada e ficava lá sem julgar o que se passava na minha mente. Eu só ficava ali sentado, sozinho, em silêncio, alerta aos fluxos de pensamento e aos sons do ambiente. Concentrava na minha respiração e ficava ali, quietinho. Alguns dias isso era fácil de fazer, outros dias nem tanto. Mas com a prática, o hábito de meditar ele foi sendo incorporado à minha rotina e eu consegui ir refinando isso pouco a pouco. É como se fosse uma atividade física, você vai ganhando resistência para fazer aquilo. É completamente desnecessário salientar a imensa lista de benefícios cientificamente comprovados
que a meditação pode trazer para a sua vida. Por isso eu recomendo que você comece a meditar, mas comece a meditar de leve. Diariamente, vá lá, senta no lugar sozinho, fica quieto, em silêncio, concentrado na sua respiração, pelo menos durante 10 minutos. Vai te fazer bem. Finalmente, o número 5 da minha lista. Troca a sua lista de afazeres por uma lista de quereres. Tanta gente acredita, a gente vê direto porque tem esses coaches do sucesso, né? E as pessoas acreditam que elas deveriam ter uma lista de afazeres, aquele rol das tarefas imprescindíveis que elas devem ser feitas e serão feitas. É bacana ter disciplina com uma lista de afazeres, mas que tal você trocar a sua lista de afazeres por uma lista de quereres? Ao invés de você ficar se atormentando aí com uma lista tirânica de metas que devem ser atingidas, por que você não tenta equilibrar seu dia adicionando a essa lista alguns quereres? O que você gostaria de fazer no final de semana? O que você quer fazer num feriado, no próximo feriado que vem aí? O que você quer fazer amanhã à noite? A lista dos quereres, ela não é exatamente um registro daquilo que você tem que fazer, mas é um registro do que você deseja fazer. Mas isso não significa se tornar um hedonista e entrar para aquela seita infantil das pessoas que acham que o importante é ser feliz. Se ser feliz justifica qualquer coisa, então a felicidade pode ser utilizada como uma legitimação para qualquer atrocidade. Não é desse tipo de felicidade infantil que eu estou falando. Eu estou falando sobre sentimentos e experiências engrandecedoras que você gostaria de adicionar à sua vida. Que tipo de felicidade, sorriso, sensação de paz, alegria, ajudar outra pessoa, o que disso você quer vivenciar, que você gostaria de vivenciar? É importante que essa lista de quereres que você vai elaborar aí, ela tem que ser, acima de tudo, virtuosa. Tenta ser magnânimo quando você for elaborar a sua lista de quereres. Pensa em coisas que vão além do seu próprio umbigo. Algumas vezes a sua lista de quereres, ela vai estar alinhada com a sua lista de afazeres. E quanto mais isso acontecer, mais serena e simples vai se tornando a sua vida. Se a ideia é levar uma vida, tornar a sua vida mais plena através da simplificação, e vou te falar, e a vida mais simples, ela é mais plena. Eu não acho que nada poderia ser mais simples do que essas 5 regras básicas. É isso aí. Eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Um grande abraço, gente boa, e a gente se vê na próxima.